chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor. Boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha através desta transmissão. Saúdo a cada um que reza conosco neste momento, refletindo a palavra de Deus. Dirijo-me uma especial saudação a cada um dos membros do grupo de oração Coração Santo da paróquia São Vicente de Paulo, em Divinópolis, Minas Gerais. Estamos no mês de setembro, o mês em que nós dedicamos a oração, a partilha da palavra de Deus, a reflexão, rezando os textos sagrados. É sempre bom nos alimentarmos da palavra, porque a palavra nos direciona, dá sentido à nossa vida, guia os nossos passos. Conhecer a palavra de Deus é fundamental para todo cristão. Na carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Jesus conhecia profundamente as Escrituras, conhecia os textos do Antigo Testamento, e isto é o suficiente para que todos nós façamos o mesmo. Na tentação no deserto, o Senhor venceu o demônio, lançando em seu rosto por 3 vezes a santa palavra. Jesus venceu aquele mal pela força da palavra. Quando o tentador pediu que ele transformasse as pedras em pães para provar a sua filiação divina, Jesus lhe disse: "O homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor." A palavra de Deus é transformadora, é santificante. São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, já nos explicava isso. Com toda a convicção, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e para formar na justiça. Ela é, portanto, um instrumento indispensável para a nossa santificação. Nós conseguiremos ter os mesmos sentimentos de Cristo se ouvirmos, lermos, meditarmos, estudarmos e conhecermos a sua santa palavra. São Jerônimo dizia que quem não conhece o Evangelho não conhece a Jesus Cristo. Jesus nos ensina que a Escritura não pode ser desprezada. São Paulo recomendava isso também a Timóteo. Aplica-te à leitura da palavra. Ela não é palavra humana, mas palavra de Deus, que age eficazmente em vós. E para termos os textos bíblicos que hoje são traduzidos e que nós temos nas nossas mãos, aos nossos alcances, em nossas línguas vernáculas, nós temos que reportar ao grande homem que foi o grande tradutor dos textos originais para a língua da época, e que, para ser fiel ao contexto, também viveu na Terra Santa por dezenas de anos. Sofrônio Eusébio Jerônimo, São Jerônimo, este grande santo da Igreja, este grande homem dotado de uma inteligência invejável e de uma sabedoria grandiosa.
São Jerônimo nasceu em 347 e morreu em 420. Foi chamado de doutor bíblico, doutor das Escrituras. Ele nasceu em Estridão, na Dalmácia, e foi criado, e viveu em Roma. É um dos padres da Igreja Latina, sabia o grego, o latim, o hebraico, e em sua juventude sempre foi muito dedicado e dedicava-se muito tempo aos autores clássicos, e quase que não encontrava tempo e nem ocasião para outras leituras espirituais também. Então era totalmente posto nesta situação nada conveniente, porém ele não tinha rompido com os princípios que conhecera na infância. Não havia de todo cortado os laços com as suas raízes cristãs. Ele vinha de uma família cristã, de uma origem cristã. Tempos mais tarde, São Jerônimo admitiu que essa sua atitude o tinha colocado fora do verdadeiro caminho. Apesar disso, ele recordava também que Deus não o havia abandonado nunca e que o guiava constantemente. Foi por essa ocasião que ele tornou-se catecúmeno. Embora ele tivesse vindo de uma família cristã, de uma educação religiosa ativa, São Jerônimo ainda não havia sido batizado. Ele só foi batizado quando completou-se os seus 25 anos. Ele continuava os seus estudos e preparava-se para receber o sacramento do batismo. Sempre aos domingos em Roma, ele se dedicava em constantes visitas às catatumbas dos mártires, rezando na intenção dos santos. Ali ele meditava sobre a fé dos mártires, admirava a atitude deles e venerava as suas relíquias. São Jerônimo então recebeu o batismo quando completou seus 25 anos e foi batizado pelo Papa Libério. Já como cristão batizado, ele fez uma viagem de estudos pelas Gálias, na atual França, e para acompanhá-lo, ele levou consigo seu irmão de criação chamado Bonoso. Jerônimo quis visitar Jerusalém, queria caminhar pela Terra Santa e venerar os lugares por onde Jesus passou e santificou. E ele aproveitou essa ocasião de estada ali em Jerusalém para aprofundar os seus conhecimentos da língua hebraica, e ele desejava ter um meio a mais para conhecer melhor as Escrituras. Assim poderia ter mais segurança nas respostas às questões que o Papa Damaso lhe fazia constantemente a respeito de passagens difíceis do livro sagrado, da Sagrada Escritura. Depois ele viveu alguns anos na Palestina como eremita. Em 379, ele foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de Antioquia, foi ouvinte de São Gregório Nazianzeno e amigo de São Gregório de Nissa. De 382 a 385, ele foi secretário do Papa Damaso. Ele pregava o ideal de santidade entre as mulheres da nobreza romana e combatia os maus costumes do clero. Na figura de São Jerônimo, destacam-se sempre a austeridade, o temperamento forte e o amor pela sé de Pedro. Seus últimos 35 anos, ele os passou em uma grande cova próximo à gruta do presépio, em Belém. Ali, ele continuou até a morte os seus estudos e trabalhos bíblicos e, com muita energia, ainda escrevia contra os hereges que se atreviam a negar as verdades da fé, a negar a Igreja de Cristo, entre eles
Elvídio Joviano. No dia 30 do mês de setembro do ano 420, falece então São Jerônimo, nos deixando este grande legado para a Igreja, para os estudos, este legado da Palavra de Deus. Contudo, o trabalho de São Jerônimo abrangeu praticamente toda a sua vida. Ele escrevia com grande elegância clássica, com grande domínio da língua latina, a ponto de traduzir a língua inteira. Daí foi que surgiu o texto da Bíblia conhecido como a Vulgata, que significa de uso comum, ou ainda a língua vulgar da época. Então, a pedido do Papa Damaso, enquanto ele foi secretário do Papa, o Papa lhe pediu para que ele fizesse esse trabalho de traduzir as escrituras da língua hebraica, do grego, para o latim. E essa tradução, ela foi usada largamente durante quase 15 séculos. O seu texto tornou-se oficial com o Concílio de Trento e só cedeu lugar nos últimos tempos, depois de muitos estudos linguísticos, exegéticos mais recentes. O estudo sério da Bíblia é sempre uma necessidade e não um opcional para o católico, que quer viver com seriedade e convicção a sua fé. São Jerônimo encontrou o caminho de sua vida na Bíblia, na Palavra. Graças a ele, muitos hoje podem voltar também o seu olhar para a Palavra de Deus, onde podem encontrar a plena felicidade, impossível de alcançar na simples realidade humana. Mas qual felicidade que é essa? Jesus Cristo, o ressuscitado, cuja palavra é Ele mesmo. Nós só amamos a Jesus se o conhecemos e o amamos como verdade, caminho e vida. Verdade que encontramos nos seus ensinamentos, algo que o Escritor Sagrado nos deixou nos Evangelhos. Caminho que Ele nos pede para seguir, que nos encoraja a trilhar e que nos dá a paz. Caminho traçado pelo Cristo, paixão e ressurreição, que ilumina as nossas vidas, as nossas ações e os nossos relacionamentos. Caminho que nos traça, enfim, a nossa salvação. E vida que nos é apresentada na fonte da felicidade, que nos é apresentada no texto bíblico, a ressurreição de nossas vidas em Deus. Este encontro com Jesus na Sagrada Escritura, na Bíblia, vai nos facilitar este encontro com Deus. Assim é Jesus para nós hoje, a verdade na Bíblia, a vida na Eucaristia e o caminho que seguimos com os irmãos, tal como Ele nos ensinou. No relato evangélico do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, nós vemos isso. Jesus se aproximando dos discípulos como um andante e depois se apresenta e aquece o coração dos discípulos, se revelando como Filho de Deus. Portanto, o estudo bíblico é de fundamental e crucial importância para a nossa vida de fé. Algo que deve ter sido muito bem percebido por São Jerônimo. Porém, como ele, além do conhecimento e do domínio do texto, da erudição dos textos, o que nos faz santos é viver, é colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, no dia a dia. E isso os santos nos ensinam muito. E São Jerônimo também nos ensinou. Não há amor verdadeiro e convicto se por nossa inteligência for ignorado. O amor cresce quando o conhecimento cresce.
Isso é dado para a experiência humana, mas também se aplica à experiência espiritual. Assim, não há conhecimento sem o amor de Cristo no estudo da Escritura com Ele. Esta é a mensagem profunda de São Jerônimo para nós. O legado espiritual que São Jerônimo nos deixa é muito profundo e desafiador. Ele encontrou na Escritura o seu fio condutor para Deus, a fonte e a raiz da sua caminhada de santidade. O seu extremo zelo pela tradução dos textos, o seu trabalho desenvolvido ao longo de anos, a sua dedicação no serviço à palavra, concretizam-se na sua vida de fé. E demonstrou o seu imenso amor a Cristo e à Igreja. Por isso, peçamos a intercessão dele para cada um de nós, para que nos ajude a viver bem a nossa caminhada de fé, sempre guiados e iluminados pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, como nos diz o versículo 105 do Salmo 119. O versículo deste salmo, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, significa que a revelação de Deus nas Escrituras é fonte de orientação e discernimento para cada um de nós. O escritor bíblico escreve essas palavras ao falar da sua excelência da lei de Deus. Essa frase, esse versículo, faz parte de um dos versículos do maior salmo da Escritura, o Salmo 119. E nele o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós podemos trazer aqui em mente, quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande. Mas quando se tem a luz para enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes e a caminhada se torna mais segura. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente a Escritura fornece a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas. A identidade do salmista que escreveu este Salmo 119 é desconhecida, mas ele era alguém que reconhecia o valor e a importância do ministério da palavra. Ele entendia que o uso prático da palavra de Deus durante a sua caminhada na fé era essencial para uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por isso ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nesse versículo, o salmista aplica uma ilustração muito frequente a toda a Bíblia. Ele retrata a vida como um caminho a ser percorrido, dia após dia, um passo de cada vez. Ao mesmo tempo, ele também fala da palavra de Deus como sendo luz que ilumina a nossa vida e nos conduz pelo bom caminho, pelo caminho correto. Quando o salmista diz lâmpada para os meus pés, ele está falando da situação comum de seu tempo. Como não havia iluminação como nós temos hoje, as pessoas dependiam de pequenas lamparinas para poderem andar durante a noite. A escuridão era tamanha que a luz da lamparina clareava apenas aquela porção do caminho em torno dos pés. Elas forneciam luz apenas para o próximo passo. Aqui é interessante perceber que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa que o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra que poderia lhe prover a luz para os seus passos.
A única lâmpada que fornece a verdadeira luz que precisamos é a palavra de Deus. Ao falar sobre a superioridade da palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então a Escritura é essa lâmpada que nos guia até o dia em que toda a genuína palavra profética de Deus se cumprirá em toda a sua plenitude com o retorno de Cristo. Essa palavra não é fruto da imaginação ou da vontade humana, mas é, na verdade, sua fonte, o próprio Espírito Santo. Logo, não são sonhos, visões atuais ou supostas novas revelações que servem como lâmpada para os nossos pés, mas é somente a verdadeira revelação de Deus pelas Escrituras que nos aponta Cristo. Por isso o escritor da carta aos Hebreus nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa palavra que nos ilumina, que ilumina os nossos passos, essa luz que clareia o nosso caminho, essa luz é Cristo. Toda a Escritura preparou a vinda de Cristo, a revelação plena de Deus. Que Ele sempre ilumine os nossos passos, ilumine a nossa alma, ilumine a nossa vida. E que pela intercessão de São Jerônimo, Deus nos guarde e nos faça bons amantes da sua santa palavra. A Ele, pedindo a sua intercessão, rezemos. Do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não.